Boa noite, irmãs. É, vamos. Estamos começando mais um propósito, que na verdade começamos ontem, né? Que foi a nossa oração pela madrugada. E hoje nós estaremos começando nossos trabalhos lendo com esse livro aqui, olha, irmãs. Oração, a verdadeira batalha. Então, nós estaremos estudando esse livro. E o primeiro tópico desse livro fala sobre crise. Então, vou estar lendo para as irmãs, tá bom? Há muitos anos, Jesse, que é o escritor desse livro, né? Tá bem aqui, não sei se dá para vocês verem. Meu parceiro de ministério e eu recebemos um pedido de um amigo muito querido. O pedido foi para assumirmos um projeto altamente sigiloso. Fomos convidados a interceder por 22 irmãos em uma região muçulmana onde não havia igreja local conhecida. Durante os quatro anos anteriores acontecera ali uma grande ação do Espírito de Deus e milhares de vidas se renderam ao Senhor Jesus e o aceitaram como único Salvador. Homens e mulheres destemidos testemunharam sua fé. Muitos até já haviam perdido a própria vida. Por não haver igreja física naquele país, não havia instituições para apoiar o trabalho do Espírito Santo. Não existiam seminários para formar pastores. Os líderes não eram experientes o bastante para nutrir o crescimento das novas congregações que surgiam a quase cada semana. Não havia anciões ou diáconos para encorajar os perseguidos ou apoiar as viúvas de maridos mortos por testemunharem de Cristo. Embora houvesse alguns poucos missionários na região, a grande maioria era formada por agências humanitárias de socorro e não era preparada para fortalecer biblicamente as novas igrejas. Meu amigo tinha apontado 22 homens, todos ex-muçulmanos convertidos, com possível perfil pastoral. Durante os 3 anos seguintes, encontravam-se secretamente. Os encontros duravam uma semana por mês. Nunca se reuniam no mesmo lugar, para receber o curso bíblico e teológico intensivo. Quando conseguiu concluir o curso, eram ordenados pastores para servirem as congregações. Nós nos comprometemos de imediato a orar por aqueles homens e ainda recrutamos mais alguns para se unirem a nós. Foi um grande privilégio orar a Deus e suplicar por aqueles líderes a serviço da igreja dentro de uma nação radical islâmica. Em menos de 6 meses, 2 daqueles irmãos foram martirizados. A morte dos irmãos provocou uma crise na vida. E a simples oração, Deus abençoe esses homens, já não era suficiente. O pedido exigia algo mais. Exigia que aqueles irmãos estavam de intercessores comprometidos, homens e mulheres dispostos a suplicar a Deus pelas suas vidas. Então, todos os países onde já estivemos nos encontros, os irmãos perseguidos, este era o principal pedido: orem por nós. Mas como orar por eles? Sabemos ou será que sabemos? Orar pelos nossos amigos e familiares. Quando ele escutava as orações feitas na Holanda, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, livres orações soam tão egocêntrica: Deus, preciso, Deus, eu quero. Orar pelo trabalho, pelos filhos e pela vida financeira não é pecado. É claro que podemos orar pela cura de uma pessoa do nosso convívio ou por uma viagem segura para nossos queridos. No entanto, se a oração se resumir apenas isso, a oportunidade de fazer parte de uma grande aventura está sendo desperdiçada. Deus nos convida a influenciar nossa comunidade, nosso país e o mundo, literalmente a direcionar a história da humanidade de joelhos. Lições que aprendemos com a palavra de Deus e com os irmãos perseguidos pelo simples fato de seguirem a Jesus. Se você quer deixar uma marca indelével no mundo, a única maneira poderosa de deixá-la é unir-se aos propósitos de Deus por meio da oração, porque a oração chega aonde não chegamos. E apesar de não substituir a presença quando existem condições de ir, não há fronteiras, cadeias de segurança máxima, não há portas fechadas capazes de resistir ao poder da oração. Enquanto muitas situações parecem impossíveis aos olhos humanos, não existem possibilidades no âmbito da oração. Não nos compete dizer a Deus como conduzir o mundo que pertence a Ele.
Esse era o seu entendimento acerca da oração de intercessão. Por que não? Perguntei-lhe em tom desafiador e falei: Deus nos convida e até mesmo nos ordena a fazer isso. Jesus disse que vocês pedirem em meu nome e eu farei. João 14,14. É certo recusarmos o seu convite por falsa humanidade? Deus nos quer ativos, não passivos. Ele quer que resistamos e por fim destruamos os principados e potestades dominadores deste mundo. E tem mais, nos dá armas muito mais poderosas para destruí-los. Jesus declarou: o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16:19. Deus nos deu um acesso ilimitado ao poder de Jesus Cristo, poder sobrepujante de qualquer nação denominada grande potência. Jesus orava e algo acontecia sempre, não foi à toa o pedido feito pelos discípulos. Então, Senhor, ensina-nos a orar. Lucas nos pediram a Jesus a revelação do segredo. E qual foi o segredo que Deus deu? Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Apesar de ter aprendido a orar dentro das sinagogas e de suas casas desde que era criança, a oração foi o âmago do sucesso de Jesus e a chave para o sucesso de tudo quando fazemos, sendo cristãos. É a base para todos os feitos de Deus. Por isso é muito importante desvendarmos o ministério do poder divino e confrontarmos o inimigo que barreia o mundo com seus planos maléficos. Quer fazer parte no ataque contra as fortalezas de Satanás? Essa é a verdadeira batalha, é poderosa para mudar o curso da história. Então, irmãs, ele fala, esse primeiro tópico, ele fala sobre crise, né? Quando milhares de pessoas que se converteram, se renderam aos pés do Senhor. E ali não havia igreja, não havia um local para os irmãos se reunirem, né? Homens e mulheres sedentos ali pela palavra de Deus, mas não havia pessoas que pudessem estar aptos ali para encorajar os irmãos, né, intercederem por os irmãos. Não havia seminários, não havia igreja. Então, os líderes não tinham experiência para nutrir, né, esse crescimento das novas congregações. Então, não havia um grupo de missionários. Havia um grupo de missionários, porém, eles eram formados para socorrer, né, para socorro humanitário e não para fortalecimento bíblico, né? Então, havia, né, esses 22 irmãos com o perfil, né, de pastores e eles foram chamados, mas porém, e os encontros, e isso que me chamou mais atenção, que foram os encontros deles eram sigilosos, os encontros deles eram fechados, ninguém podia saber, os encontros deles eram secretos, sabe, irmãs? Isso é tão, assim, pra gente, isso é muito forte, assim, porque hoje nós temos essa liberdade de falar do amor de Deus, hoje nós temos essa liberdade de falar no nosso trabalho, na rua, no hospital, em qualquer lugar que seja, a gente tem essa liberdade de falar do amor de Deus. E lá não, nesses países tão distantes, eles não podem abrir a sua boca livre, no lugar livre e falar do amor de Deus, eles não podem, porque senão eles são mortos. E foi o que aconteceu com esses irmãos, né? Eles foram mortos, né? Então, e foi aí que começou a crise. Os irmãos, eles necessitavam de intercessores por eles necessitavam de proteção, né? Por isso que eles pediam, ore por nós, porque são pessoas que são perseguidas ali naquele lugar. E às vezes a gente olha só para nós, por isso que ele fala, são orações egocêntricas, porque a gente só pensa em nós, e a gente nunca lembra desses irmãos que estão tão distantes, necessitando das nossas orações.
Irmãos, famílias que são perseguidas, essas situações que têm acontecido com Israel, que a gente pode mencionar, né? Que Israel tem passado por momentos tão difíceis e eles necessitam de nossas orações, necessitam de intercessores para cobrir a vida deles em oração. E Deus, Ele nos direciona a humanidade a se ajoelhar, a clamar ao Senhor. E Deus, Ele nos dá essa arma poderosa que é a oração. A oração, ela pode muito os seus efeitos, né? E como ele fala que Jesus orava e algo acontecia sempre. Então, assim, não é à toa, sabe? Quando você tem orado, quando você tem clamado a Deus, sabe, irmã? Que as suas orações não têm sido à toa. Deus vai fazer algo grandioso na sua vida por aquilo que você tem orado. Saiba, não cesse de clamar ao Senhor, não cesse de buscar, não cesse de orar, não cesse de se consagrar diante de Deus. Porque assim como Jesus orava e algo acontecia, assim pode acontecer conosco. Nós orarmos e algo acontecer, algo poderoso, algo extraordinário acontecer. Sabe, irmãs, Deus quer nos usar através das nossas orações. Se levante, sabe? Não deixa que esse desânimo, essa frieza tome conta do seu ser. Se disponha a viver o extraordinário de Deus na sua vida. Se disponha a se quebrantar, a se render aos pés do Senhor, né? A descobrir a desvendar esses ministérios de Deus que Ele tem para as nossas vidas, né? Deus, Ele anseia que os nossos corações sejam a cada dia ansiosos pela presença dEle. Sabe, irmãs? É o tempo de não deixar que a frieza, que o desânimo tome conta do nosso ser. Clame ao Senhor, ore ao Senhor. Se você tem passado por uma crise, por uma dificuldade no seu casamento, no seu lar, no seu trabalho, ore. Ore, porque a oração pode muito seus efeitos. Ore, porque você vai ver Deus agir, que você vai ver coisas poderosas acontecer. Em nome de Jesus, eu creio nisso, eu tenho orado por isso. E eu creio que o seu clamor também Deus tem ouvido. E a oração, ela vai abrir portas. Em nome de Jesus, porque eu creio nisso. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Que Deus possa ser com você. Eu vou deixar algumas perguntinhas lá no grupo e depois as irmãs respondem, tá bom? Tchau, tchau e beijos.